CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, em meio a essa pandemia, essa quarentena, né? Muita gente de home office, homeschooling, tentando encontrar, inclusive, uma forma, né, de passar o tempo em casa. Dá para controlar essa internet? Então, Fernanda, exatamente. A internet é uma excelente ferramenta de trabalho, mas também uma excelente fonte de distração, né? Muitas vezes a gente começa aí a navegar, de repente clica numa página que é interessante, vai puxar outra, clica outra e acaba chegando numa outra página que não tinha nada a ver. Quando a gente vai ver, passou 40 minutos, uma hora de navegação e aí perdemos aquele tempo e não conseguimos fazer o que a gente se propôs a fazer, né? Então, vamos ver aqui algumas dicas, algumas sugestões do que a gente pode fazer para ter um pouco mais de direcionamento, né, e ser mais efetivo, eficaz, né, no uso da internet, né. Primeira dica é que ao começar a navegação, tem um objetivo. O que você está navegando para quê? Ou seja, vou naquela rede social para fazer uma pesquisa num certo perfil, numa certa informação, ou vou naquele site para obter alguma informação específica. Então, ou seja, ter um propósito, ter um objetivo é uma questão bastante importante que ajuda você a controlar e ter um direcionamento na navegação. Outra questão importante é estabelecer um limite de tempo, né? Eu vou navegar, vou fazer essa pesquisa durante 30 minutos, durante 40 minutos, durante 25 minutos, para aí você não fica perdido nas navegações, né, em relação a isso. E aí, uma dica interessante, né, seja nessa situação, é uma técnica chamada de Pomodoro, né? É uma técnica que faz com que você utilize, né, um período de tempo para focar naquela atividade sem fazer nenhum outro tipo de interrupção. Com isso, o seu cérebro, nosso cérebro, acaba focando melhor, né, porque a gente leva um certo tempo para se concentrar numa certa atividade. Se eu tenho muitas interrupções, se eu vou olhando lá a rede social, olhando o WhatsApp, acaba me desconcentrando. Então, a técnica Pomodoro, ela basicamente fala o seguinte: eu tenho que me dedicar a uma única tarefa durante 25 minutos, sem nenhum tipo de interrupção, sem olhar o WhatsApp, sem olhar a rede social, sem nenhum tipo de interrupção em relação a isso. Terminado esse ciclo de 25 minutos, eu faço um intervalo, posso olhar o e-mail, posso olhar lá na rede social e tem mais um ciclo de 25 minutos em relação a isso. Inclusive tem um aplicativo gratuito para Apple e para Android que ajuda a gente a fazer exatamente esse timer de 25 minutos, que chama-se Focus To Do, né? Ele já tem incorporado esse método, né, da técnica de Pomodoro. Ele já te ajuda a ter esse foco nessa situação, né, nesse ambiente. Outro aplicativo também bem interessante, para iOS e Android também gratuito, chama-se Moments. Ele, na verdade, mostra através de gráficos, né? Ele monitora nossa navegação, o nosso uso do celular e mostra através de gráficos por quanto tempo eu fiquei, por exemplo, no navegador, quanto eu fiquei usando uma certa rede social ou um aplicativo de mensagem instantânea, ou seja, já me dá inclusive um diagnóstico, assim, dizendo que, olha, você está gastando mais tempo nesse tipo de aplicativo do que em outro tipo de aplicativo ou vice-versa. Aí dá para você ter uma ideia do que está fazendo, né, onde está indo o seu tempo, né, nesse caso. Muitas vezes a gente passa lá 3 horas na frente do computador e quando vai olhar, fala, o que foi que eu fiz, né? Então, ele vai te dar uma visão dessa questão, né, desse item. Outro item é usar de forma racional a sua timeline. Veja que tem muitas pessoas que publicam, talvez é interessante você ler aquelas informações ou seguir aquela pessoa que não está te trazendo nenhum tipo de informação útil. Talvez seja interessante você, pelo menos, ou silenciar aquela pessoa, né, ou aquele perfil daquela empresa, ou, né, realmente sair, né, e desconectar daquela pessoa, daquela empresa em relação a isso. Outro item que é um ladrão de tempo, vi uma página interessante e aí eu vou começar a ler as informações sobre aquela página que eu estava navegando. Na verdade, você não estava fazendo alguma coisa antes, achou uma página interessante, salva o link, né? Salva o link para ler mais tarde aquele link num outro momento que você esteja ou mais tranquilo, ou que tenha terminado a tarefa que você estava fazendo antes, nesse caso lá. E estabelecer, né, é um outro ladrão de tempo também, é o e-mail. Então, estabelecer alguns horários durante o dia que você vai ler o e-mail, né? Ficar consultando sua caixa postal o tempo todo, né, e respondendo e-mails de forma assim, bem pontuais, acaba também
desconcentrando você e evitando que você tenha uma efetiva produtividade na navegação na internet. Você sabe, Gilberto, que o que rouba muito a atenção e leva a gente a abrir essas coisas o tempo inteiro é a notificação. Porque você recebe uma notificação de um e-mail, de um WhatsApp, enfim, de uma mensagem, você já automaticamente vai lá para abrir para poder ver se é alguma coisa que precisa de uma resposta rápida, não é mesmo? Exatamente. Ou seja, desabilitar as notificações ajuda bastante a você não se distrair com outras coisas. Então você vai lá verificar as mensagens no momento que você definiu que ia fazer isso, né? Não no momento que a mensagem chega, né? Isso acaba roubando, né, e tendo uma distração maior nesse caso. Então, realmente, desabilitar as notificações ajuda bastante também, isso. Entendido. Como é que você tem controlado o seu tempo? Então, eu uso a técnica Pomodoro. Me dei muito bem assim, com ela, me ajuda bastante. Assim, quando eu começo uma atividade, eu tenho um timer aqui que eu disparo, esse Focus to Do no celular, ele fica contando lá um tempo decrescente. E aí, quando chega os 25 minutos, ele me alerta, aí eu paro e vou fazer alguma outra coisa no intervalo e volto novamente ao timer. Não precisa ser exatamente esse aplicativo. Tem vários relógios que têm cronômetros regressivos de 25 minutos que você coloca lá. Também ajuda do mesmo jeito a você fazer esse tipo de navegação e controlar seu tempo com isso. Mas a técnica ajuda bastante. Tem uns que mandam você beber água, outros respirar. Também essa. Tem que você... Tem um aplicativo, até a gente já comentou na CBN Tecnologia, que você diz o seu peso corporal e ele distribui a quantidade de água que você tem que tomar ao longo do dia e te dá as dicas nos momentos que você tem que parar para beber água. É também um aplicativo bem interessante. Não é? Uhum. Porque a gente acaba mesmo deixando passar batido em alguns casos, não é mesmo? Exatamente, você está concentrado ali numa tarefa, está olhando, né, muitas vezes está fazendo um relatório, escrevendo um texto longo, concentrado, e você esquece mesmo de beber água, até de fazer um tipo de alongamento, né, fica sentado durante 3, 4 horas na cadeira sem se levantar, também é ruim, né? Então você, de tempos em tempos, levantar, fazer um alongamento nos braços, alongamento nas costas também, para poder voltar a sentar e continuar confortavelmente, né, na posição, fazendo seu trabalho, né, sem problema. Olha, então quem tem sugestões também de como controlar esse tempo durante o isolamento, pode mandar para cá, 992994297, nosso telefone para mensagens, torpedo, WhatsApp ou Telegram. Vou seguir com os destaques da semana e, à medida que as perguntas forem surgindo, a gente vai voltando aqui. Vamos falar dos vírus para MacBook? Exatamente, Fernando. De novo, né, a gente já comentou sobre isso e agora mais um vírus, né, surgiu essa semana para MacBook. Então quem acha que o computador da Apple não pega vírus, de novo, isso é um mito, caiu há muito tempo atrás. Essa semana, pesquisadores de segurança revelaram que tem um ransomware, aquele vírus que infecta o computador e criptografa todos os dados, né, para macOS, né. Ela criptografa os arquivos, né, e ela pode chegar disfarçada em um aplicativo, por exemplo, um jogo, né, ou seja, então o vírus estava embutido dentro daquela aplicação, e aí esse aplicativo ele vai criptografar todos os dados que estão no HD e pede um pagamento de um resgate, né? Ou seja, para poder você ter de volta a senha para criptografar os dados. Por isso que, primeiro, é interessante que você use um antivírus mesmo para Mac, né? E não fazer download de aplicativos que que chegou para você, por exemplo, por e-mail, né? Ou seja, vá na página do fabricante do aplicativo que você quer fazer o download para poder baixar de lá o aplicativo. Então, essa é uma dica importante. Bom, outra notícia que acho que muitos dos nossos ouvintes estão também sofrendo, né, é o aplicativo CaixaTem. Ele tem apresentado muitos problemas na semana passada, essa semana continua com vários problemas, né, de mensagens de erro, não conecta a internet. O engraçado assim que e aí inclusive o Internet Banking da Caixa parece que também está apresentando os mesmos problemas. Você tenta conectar e ele fala que você não tem internet, ou sua internet do seu celular não está funcionando. Mas você vai lá, abre o browser e a internet está funcionando normalmente. Você navega, vê mensagens, mas o aplicativo insiste em dizer que seu celular não tem conexão com a internet, quando na verdade o problema não é no seu celular, é lá nos servidores da Caixa, né? E aí, surpreendentemente, a recomendação do banco é tentar de novo depois de algum tempo, né?
nessa questão. E aí, uma situação que os usuários têm enfrentado, que aí me parece que é uma surrealidade, né? Ou seja, como diz assim no popular, é uma jabuticaba, só tem aqui no Brasil, né? Eu nunca tinha visto de fila para entrar em aplicativo, né? Ou seja, você roda lá o aplicativo do Caixa Tem e aí você tem que entrar numa fila, né? No momento, né, nessa época que a gente está com recursos quase ilimitados de nuvem e de internet, esse negócio de solução de fila, né, é assim, a palavra que me vem à cabeça é vergonhoso, né? Ou seja, realmente vergonhoso você ter que ter uma fila, agora já chega a fila de banco, agora você tem que estar na fila de um aplicativo, quando na verdade o que falta é recurso, é só botar mais recursos, mais banda de internet, mais servidores e vai atender todo mundo na hora que todo mundo entrar. Então, realmente, é a jabuticaba brasileira, né? Invenção de fila para aplicativo, né? Isso é realmente surreal. Ele fica o quê? Te dando contagem regressiva de quantas pessoas estão na sua frente? Exatamente. Alguns usuários me mandaram algumas telas que eles entraram no Caixa Tem e você tem o tempo de espera de até 1 hora. Você entra no aplicativo, ele fica contando lá um tempo decrescente, né? Vocês me mandaram algumas telas aqui, e o usuário tem que ficar esperando naquela fila virtual durante 1 hora ou até mais, até ser atendido. Então veja, assim, é um negócio, não é uma pessoa do outro lado, é uma aplicação. Se a aplicação está sobrecarregada, coloca-se mais servidores, mais bandas de internet, que com certeza dá para atender todo mundo sem problema nenhum. Ou seja, então, no passado, ou seja, há 10 anos atrás, eu até entenderia uma solução surreal como essa, mas hoje em dia não faz o menor sentido mais. Olha só, estou com um ouvinte aqui me mandando a experiência própria dele, tá? O ouvinte se chama Fábio e ele diz o seguinte, Fernanda, na verdade não tem contagem. O que aparece para a gente é uma barra que vai se completando. Ela vai enchendo como se a gente estivesse fazendo um download. Ela pode ser rápida, dependendo da fila, ou devagar. Realmente, sim, como eu falei, assim, surreal. Assim, uma solução que, na minha visão de profissional da área de TI, é uma vergonha, né? Ter isso para um aplicativo, uma fila para um aplicativo, né? Um negócio... É como se você fosse entrar no e-mail do Gmail e ele fala assim, não, espera aí que você está numa fila, você vai poder ler os seus e-mails daqui a 30 minutos, né? E o próprio Fábio complementa aqui, olha, antes tivesse tempo e número, né? Porque você nunca sabe se esse download vai ser completo ou não. Tem até que angústia, né? E está lidando com dinheiro emergencial. Exatamente, né? Assim, tem até alguns usuários que relatam que eles esperaram esse tempo todo, sei lá, de 40 minutos, 1 hora, e depois quando o aplicativo realmente chegou a vez dele ser atendido na fila, né? O aplicativo não funcionou. Simplesmente, ele esperou aquele tempo todo, chegou na hora de ser atendido, né, ele não funcionou. Então, realmente, é muito complicado. Realmente, uma solução, eu não chamo nem de solução tecnológica, porque não é solução tecnológica, né? Isso é uma solução completamente absurda, né, em relação a isso. Mais gente me mandando, tá? Foto desse download aí. Exatamente. Por favor, aguarde, você logo poderá acessar o seu aplicativo. Você está numa sala de espera virtual. Só no Brasil, a jabuticaba brasileira, né? Sala de espera virtual. Tá vendo, Gilberto? Coisas que a gente vai contar depois da pandemia. Exatamente. Bom, os ouvintes podem continuar mandando, viu? Estou adorando receber essas informações, tem muita gente passando por essa angústia. Enquanto essas participações vão chegando, vamos falar desse 5G também, que é uma outra angústia, hein? Exatamente, Fernanda. Então, o 5G, né, na verdade, chegou no Brasil, mas não exatamente o 5G que a gente conhece lá fora, né, nos outros países. A operadora Claro, né, ela lançou uma versão do 5G, né, que é uma versão que não é exatamente a versão padrão do 5G internacional. Ele usa uma solução que usa as mesmas frequências do 4G, né, mas com uma outra forma de transmissão que oferece exatamente uma velocidade maior, né, mas ela não é exatamente a versão do 5G de alta velocidade, com a rede que conhece, até porque o 5G, os leilões de frequência do 5G só vão acontecer em 2021. O governo essa semana agora já oficializou que não teremos leilão de frequências de 5G para 2020, só em 2021. Então, a gente está imaginando que o padrão 5G internacional aqui no Brasil só vai acontecer
no segundo semestre de 2021 e olhe lá, né, nesse caso. Mas a Claro lançou essa versão do 5G usando as frequências que ela tem do 4G, que aparentemente tem uma velocidade maior ou bem maior do que o 4G nessa situação. E aí a pergunta tem o telefone celular compatível com esse padrão, né? Na verdade, essa semana também foi lançado no Brasil o Motorola Edge, um novo aparelho da Motorola que é compatível, é o primeiro telefone que é compatível com esse padrão diferente que a Claro utilizou. Então, ou seja, ainda tem uma linha de aparelhos, pelo menos por enquanto, que é compatível com essa situação. Então, o 5G está aqui, mas não é exatamente o 5G que a gente gostaria que tivesse, né, porque não é o padrão internacional. Os telefones 5G internacionais não se utilizam dessa frequência ainda aqui no Brasil. Uhum. Tem uma pergunta aqui do Volmar, nosso ouvinte. Ele pergunta qual curso ele deveria fazer para deixar de ser, assim, podemos dizer assim, um iniciante, né, em tecnologias, tipo WhatsApp Web, aprender a salvar vídeos nas nuvens, transferir material do Zap, editar. Onde que ele consegue isso, Gilberto? Então, vamos lá. É uma pergunta interessante. Ou seja, tem alguns cursos de introdução à informática, Senac, a própria UVV. A gente fez até uma entrevista com um profissional, um professor de lá que fez um curso também para introdução, de inclusão digital. Então, tem alguns locais que oferecem esse tipo de curso. A maioria deles, inclusive, grande parte deles, vão mais gratuitos. Então, você pode procurar essas entidades, né? Que eles têm, né? No caso do Senac não é gratuito, mas é um valor baixo, mas no caso da UEV e outros locais que oferecem cursos de inclusão digital, tem essas tecnologias, né, de você como criar um e-mail, como navegar na internet, como criar uma conta no WhatsApp, né, como você navega no YouTube, como é que você salva um vídeo e envia esse vídeo via WhatsApp também. Ou seja, são cursos de inclusão digital, né? Eu sugiro que você procure com esse termo, né, na internet. Nós já estamos aqui de volta nesse último bloco do CBN Vitória com as notícias do nosso estado, né, do Espírito Santo, nesta manhã de quarta, dia 8 de julho. Quarta dia de tecnologia, Gilberto Sodré está conosco. Nós já falamos de como é que a gente consegue controlar o consumo do tempo na internet. Em meio a esse período de quarentena, a gente se pega muitas das vezes, né, sem dar aquela pausa necessária. E como que a gente controla também tudo que a gente recebe através dos diferentes caminhos, e-mails, aplicativos, enfim. E aí a gente começou a falar também dos problemas do aplicativo do Caixa Tem, aquele que é para recebimento do auxílio emergencial, e do 5G. Só que, enquanto a gente falava dos ouvintes que apresentavam aqui os primeiros problemas deles, né, de download da fila, outros tantos, Gilberto, começaram a mandar as mesmas reclamações. Vamos lá. O Ricardo, ele me conta que desde o dia 2 ele não consegue nem entrar. Ele diz que recebeu a primeira e a segunda parcelas, só que só aparece que ele tem um cadastro. Ele não consegue fazer nenhum tipo de movimentação. O Ciro diz o seguinte: Fernanda, já ficamos mais de 3 horas nesse aplicativo da Caixa e no final das contas dá erro. Tem outro também com a mesma experiência. Deixa eu ver aqui, o Valmir. Depois de eu ficar aguardando mais de 2 horas, quando aparentemente está quase tudo concluído, o aplicativo fala para eu voltar mais tarde. É difícil, hein? O Luiz diz o seguinte: gente, esse é um país de filas mesmo, né? As filas eram físicas, agora passaram a ser virtuais. Até onde a gente não imagina, aparece fila. O Ciro, tentei de madrugada, fiquei até 2 da manhã, achei que era uma solução tentar de madrugada. E para depois eles me informarem que não funciona nesse horário de madrugada. Olha só. Tem uma notícia boa aqui, a Natália. A Natália dizendo o seguinte: sobre esse aplicativo, o Caixa tem uma parte boa. Você pode fechar a janela e navegar normalmente no seu celular. Ou seja, você não precisa ficar com o aplicativo aberto para ele continuar funcionando. Natália, assim, tudo bem, dentro da jabuticaba brasileira tem alguma coisa que ameniza um pouco o efeito, mas o problema não é exatamente esse. O problema é ter essa fila completamente desnecessária. A fila existe porque não tem recurso do outro lado para atender todo mundo que está perguntando. Nessa altura do campeonato, você falar que não tem recurso suficiente para poder atender a demanda, né? E
Na verdade, é uma situação, tecnicamente falando, assim, inexistente. Hoje em dia você tem recursos, né, em armazenamento de nuvem, que você aloca 200 servidores, né, assim, em segundos, né? Aumenta a banda de consumo de internet em segundos também. Então, ou seja, ter uma fila para poder você filtrar e controlar a quantidade de usuários que você atende é uma situação, assim, surreal, né? Porque, como eu comentei antes, se isso estivesse acontecendo há 10 anos atrás, eu compreendo, porque antigamente era tudo mais difícil, você tinha problemas de infraestrutura, problemas de internet, problemas de alocação de recursos na internet. Hoje em dia isso não existe mais, né? É uma questão de solução técnica, né? Para você vai lá e você faz a alocação dinamicamente de quanto você precisa de recursos, de poder computacional, de internet, memória e tudo mais. Então, ou seja, isso realmente, na minha visão técnica, é completamente surreal, completamente surreal. O Osmar traz um outro problema aqui. O Caixa, esse aplicativo, ele permite um CPF por celular. Se por acaso você fez o favor de ajudar alguém da sua família a fazer o saque do auxílio emergencial, você vai ter que arrumar um outro celular para poder fazer o seu. Porque o seu CPF já está na conta do outro, entendeu? Exatamente. Quer dizer, é outra coisa que seria necessário, né? Você tem um controle dessa situação, né? Poderia ter um outro tipo de controle que não seria esse, né, no caso. Então, realmente está bem complicado, né? Uma solução que adotaram muito, muito complicado e gerando esse enorme quantidade de transtorno para os usuários, né? E como você falou, Fernanda, é um auxílio emergencial, as pessoas estão precisando desse recurso, né? E ficam com essa montanha de dificuldades para que elas consigam ter acesso ao recurso, que teoricamente está lá e são delas, é o recurso delas, inclusive. Isso aí. Bom, eu tenho duas outras perguntas que fogem um pouco do Caixa Tem. Esse ouvinte aqui, o Ítalo, veja a situação dele. Pessoas recebem ligações do número de telefone dele sem que ele tenha ligado. Ele diz: Gilberto, está acontecendo diariamente. Eu recebo, em média, 4 ligações de pessoas dizendo que estão retornando uma ligação perdida minha. Aí ele disse: não fiz ligação alguma, busquei trocar de operadora para poder ver se o problema era na operadora, o problema não resolveu. As pessoas chegam a mandar print para ele das ligações perdidas. São sempre ligações perdidas, tá? Aí ele disse: procurei as operadoras, Claro e Vivo, e eles informam que isso é impossível de acontecer. Vamos lá. Bom, primeiro, não é impossível de acontecer, porque, na verdade, a identificação de origem da ligação ela é dada pela operadora que está ligando para você. E as operadoras, principalmente de voz sobre IP, elas podem fazer ou gerar uma chamada a partir de um número que não é delas. Isso pode acontecer. Então, ou seja, o problema, na verdade, e não acredito que o problema seja nas operadoras que você tem conta, na Vivo, na Vivo, claro, né, que ele comentou, né? O problema não são dessas operadoras. Na verdade, essa ligação está sendo originada de uma outra operadora, provavelmente até uma operadora de voz sobre IP, que está gerando um número falso, né, ou seja, para outras pessoas, e com isso essas pessoas acham que você que está ligando quando não é. Então, não me parece que seja o problema das operadoras em si. É um problema complicado de resolver, porque tem que descobrir quem é, né, que está gerando essa ligação com esse número falso em seu nome, né? É bem complicado. Ele consegue bloquear esse telefone lá no cadastro? Não, né? Não vai porque adiantar. as pessoas recebem a ligação em nome dele, né? Sendo que ele não fez a ligação. Se está te trazendo algum tipo de transtorno, né? A minha sugestão é que ele faça um BO, né? Disso. Deixe isso registrado, porque pode ser que mais para frente algumas dessas ligações seja uma ligação maliciosa para um terceiro, né? E depois vão acabar acusando ele de ter feito a ligação. Então, deixe isso registrado na polícia que estão ligando com seu número que não é você, para que depois você se resguarde caso tenha algum problema. Entendido. Bom, além desse ouvinte, eu tenho uma outra dúvida que é sobre o YouTube. Esse ouvinte, ele me pergunta se ele economiza dados quando vejo um vídeo no YouTube e passo alguns trechos de forma mais rápida. Isso economiza dados? Economiza, porque, na verdade, o YouTube ele vai
vai carregar a parte da frente lá do vídeo, né? Exatamente da onde ele partiu, né? Da situação. Economiza. Não é assim, é aquele trecho que ele não deixou de assistir, um pedaço dele não foi realmente feito download para o seu celular, no seu computador. E aí só começou a exibir mais à frente. Agora veja, o YouTube ele carrega algumas partes à frente de onde você está assistindo. Então, se você avançar dentro dessa faixa que o YouTube já carregou o vídeo para o seu computador ou para o seu celular, aí não economiza nada, porque o dado já foi transmitido até o seu equipamento. Entendido. Essas são as nossas dúvidas do dia, Gilberto. Muito bom. Voltamos na sexta, então. Ok, obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas perguntas. Boa sorte com o Caixa Tem, que acho que vai precisar de sorte, viu? Porque a tecnologia não está ajudando, não. Né? Então, obrigado a todos pelas participações e até sexta-feira com mais um pouco de tecnologia.